principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje o Café com Política recebe a vereadora eleita na cidade de Contagem, Adriana Souza, do PT, a quarta mais votada do município, com 8.205 votos. Prazer em tê-la aqui conosco na bancada do Tempo News, primeira edição. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Adriana. Tudo bem, vereadora? Bom dia. Bom dia. Agradecer vocês o convite, também os ouvintes que estão aí nos ouvindo, e bora prosear. Falar um pouco sobre a cidade de Contagem. Sim. Vereadora, a senhora está vindo já para mais um mandato na Câmara de Vereadores, e é um mandato que vem chancelado por uma votação expressiva da prefeita Marília Campos na sua reeleição, chegando ela também ao seu quarto mandato à frente da prefeitura. Na avaliação de quem está no legislativo, no caso da senhora, mesmo sendo da base do governo, onde é que está o grande desafio da prefeita atualmente? Ela, nessa mesma bancada aqui, nos disse muito sobre mobilidade, que era um grande problema que a cidade enfrentou nas últimas gestões que a antecederam e mesmo na última gestão dela. É mobilidade? Tem outras coisas que a senhora considera que são essenciais e que ainda não foram contempladas por completo na gestão Marília Campos? Sim, a questão da mobilidade é uma questão muito central para todas as cidades. Eu acho que as cidades, no geral, elas enfrentam um grande gargalo, que é garantir o direito de ir e vir para o cidadão, especialmente aquele que mora na periferia, aquele que está na favela, aquele que está na comunidade. E muitas vezes o cidadão que mora em Contagem, ele é um cidadão metropolitano. Então, ele trabalha muitas vezes em Belo Horizonte, em outras cidades, e ele gasta a maior parte do tempo da sua vida dentro de um transporte público que às vezes não está nem disponível. Então, a luta da prefeita Marília é uma luta tanto do ponto de vista de integrar, né, o nosso sistema municipal de transporte através do SIM, que é também um desafio grande, né, uma obra que ela vai entregar agora no seu quarto mandato, mas também tem a luta da volta, né, do trem de transporte de passageiros, que a prefeita Marília já tem feito. Existe um movimento social também que tem buscado isso, e nós estamos buscando também, junto com os vereadores da região metropolitana. Eu mesmo já busquei diálogo com o Pedralva, com a Luísa Dulce, que são vereadores de Belo Horizonte do PT, de Ribeirão das Neves, a Marcela, a Suzane e o Glaucon em Santa Luzia, para a gente também pensar uma frente parlamentar da região metropolitana para fazer a luta pela volta, né, do transporte de passageiros através de trem, mas também para ampliação do metrô, e pensar também ações de mobilidade ativa, como é o caso, né, das ciclovias, que a gente precisa implementar nas cidades, ampliar, mas também integrar na região metropolitana. Então, esse é um desafio que a Marília tem dito muito, ele é um desafio grande, mas a gente também tem os desafios que estão colocados, que são do nosso tempo. Eu fui uma vereadora eleita com algumas pautas que foram bem importantes, e uma delas é a questão do meio ambiente, de pensar a natureza, né? E eu sempre digo para as pessoas que muita gente se envolve na luta em defesa da natureza dizendo que defende a Amazônia, e eu falo que toda cidade tem a sua Amazônia para preservar. Então, em Contagem, a gente tem a represa de Vargem das Flores, toda a biodiversidade que envolve essa represa, e fazer a luta territorializada e popularizar essa luta é fundamental, porque a gente vive um tempo de emergência climática. Então, pensar perspectivas de ecodesenvolvimento para cidades, de preservação ambiental, também é um desafio que eu vejo para todas as cidades, mas que Contagem, embora seja um desafio, já está também, como é que eu posso dizer, está em um bom andamento, porque a gente aprovou, né, um plano diretor que foi aprovado no governo da prefeita Marília, que garantiu a volta da área rural para Contagem, que garante a preservação da nossa represa por um tempo, né? Nós temos que avançar em ações de fiscalização, né, para combater os loteamentos irregulares, mas é uma questão que, embora seja um grande desafio, em Contagem nós também estamos no caminho certo. E a gente tem a questão da Lagoa da Pampulha, que de certa forma é um problema metropolitano e que inclui também Contagem, né? Sim. De que forma também que a Câmara, a senhora como vereadora, pode conduzir também esse diálogo, né, para que esse problema possa ser resolvido ou até mesmo minimizado, porque já é uma novela, né? Exatamente. Então, assim, tanto a questão da mobilidade quanto a questão ambiental são problemas que são muito metropolitanos. Sim. Então, se você não tiver governos e parlamentares que tenham capacidade de diálogo e vontade, desejo de resolver os problemas para além
do seu próprio bairro, porque o vereador e a vereadora, muitas vezes, ele é eleito uma base muito específica, num território muito específico, e a minha eleição, a gente rompeu um pouco com isso, né? A gente fez uma campanha de ser vereadora da cidade, então eu fui eleita e fui votada em todas as escolas, em todas as sessões de contagem, e isso acabou fazendo com que essa responsabilidade de pensar os problemas de forma metropolitana também é uma responsabilidade que eu abracei e que eu vejo grandes possibilidades, seja de diálogo com os parlamentares que foram eleitos também em Belo Horizonte, nas demais cidades, no caso da Pampulha, especialmente de Belo Horizonte, e a gente tem que pensar em como também fazer com que a Copasa ela assuma também as suas responsabilidades. Hoje já tem, né, em curso um plano de trabalho nesse sentido para despoluir, né, não só a Lagoa da Pampulha, mas as nascentes, os rios que vêm da bacia da Pampulha, que estão em sua maior parte na região do ressaque nacional, né? Então é uma luta que a gente já vem fazendo, tanto de defesa dessas águas, mas também agora de forma institucional, já que eu vou assumir o meu primeiro mandato, a gente tem esse desejo de fazer esse diálogo, tanto com os vereadores de Belo Horizonte, mas também com o prefeito eleito Fuad Noman, que a prefeita Marília já faz, mas é uma ideia de reforçar, exigir, pressionar, porque esses problemas ambientais, eles não podem mais esperar. Então a gente eleger também figuras que tenham esse compromisso com a questão ambiental, com a luta pela natureza, é fundamental no nosso tempo, e eu também venho com essa responsabilidade. Então, assim, vou gastar muita energia com isso, com certeza. Eu vou aqui me permitir pegar um espelho da Câmara de Belo Horizonte, porque eu quero uma avaliação da senhora sobre a Câmara de Contagem. Sim. Em Belo Horizonte, a bancada mais à direita elegeu com um número expressivo de votos e ampliou o seu tamanho. Ao mesmo tempo em que o PT e outros partidos de esquerda também registraram um crescimento nessa mesma bancada chamada de progressista. Eu quero saber da sua avaliação sobre a Câmara de Contagem. Para a senhora, com 3 vereadores do PT eleitos e outros de partidos de centro e de centro-esquerda, ela é uma Câmara que terá mais embates ideológicos? A capacidade de discussão da Câmara em relação a este atual mandato, legislatura, será melhor, será pior? De que maneira que a senhora viu os novos eleitos que chegarão para 2025? Veja bem, em Contagem a gente ampliou, né? Éramos 21 e agora somos 25 vereadores. A bancada da federação foi a que saiu maior, então são 5 vereadores, é PT e PV, né? A gente elegeu 2 do PV e 3 do PT. É a maior bancada que tem hoje, e a gente também teve a eleição de 3 vereadores do PL, que não existiam. Mas, do ponto de vista da base do governo, né? A prefeita Marília elegeu 16 vereadores e já conversou com 4 novos que não estavam na sua base, na sua coligação. Já recebeu, né? Já conversou, foram conversas proveitosas, estive com ela, né? Eu fui a última a estar com ela dentre os vereadores eleitos, e tem uma boa perspectiva de uma base consolidada para a prefeita Marília governar. Com relação aos embates ideológicos, eu acho assim, a eleição municipal, ela demonstra muito o que o povo na cidade quer. E o povo na cidade quer que resolvam seus problemas, porque embora a gente tenha pontos de vista diferentes, religiões diferentes, formas de amar diferentes, essa é a diferença que existe em qualquer família, sociedade, bairro, comunidade, mas as pessoas, quando elas elegem vereadores, vereadoras e prefeitos e prefeitas, elas têm como objetivo resolver o problema da sua rua, da sua comunidade. Então eu acho que esses debates ideológicos, eles acabam não fertilizando muito. Eu acredito que a Câmara Municipal de Contagem tem muito trabalho para fazer. A gente precisa contribuir com o governo da prefeita Marília, que é uma excelente gestora. As urnas demonstram isso, a história e a trajetória de Marília também demonstram isso, mas os desafios são imensos, né? Porque os desafios das cidades no século XXI, eles são muito grandes. Então, eu acho que a Câmara Municipal de Contagem, ela vai ganhar muito se o debate da Câmara for sobre a cidade e como que a gente pode unir as forças progressistas, inclusive de centro, para fazer com que a cidade de Contagem continue avançando e continue melhorando a vida das pessoas no seu dia a dia. Ao menos do meu, né, assim, do meu ponto de vista e da minha atuação, o que a cidade de Contagem pode esperar é uma atuação voltada para resolver os problemas da cidade e para a gente conseguir fazer com que a nossa cidade avance. Até porque, assim, eu sou
Eu sou professora de formação, mas eu sou filha e neta de mãe e avó solo da periferia, que eu falo que é a tradicional família brasileira. E é nas periferias que a gente vive os maiores problemas da cidade. Então, não nos interessa ficar discutindo ideologia de gênero, qualquer coisa do tipo, a não ser resolver os problemas da cidade, que é o que a gente foi eleita para fazer. Então, eu acho que esse deve ser o caminho, né? E aí eu vou, primeiro eu vou falar da política, depois eu volto na questão da mãe, porque me chamou a atenção da forma como a senhora se apresenta, né? Mãe, professora e ambientalista. Mas aproveitando também o gancho, né? Já que a gente está falando de Câmara Municipal, a gente falando também sobre a eleição. A senhora foi a mulher mais bem votada da cidade de Contagem. E aí, eu estou vendo que a senhora está usando também um brinco com a foto da Marielle Franco. E eu gostaria que a senhora fizesse uma análise da participação feminina nessa eleição, de que forma, né, que a mulher pode vencer um momento, por vezes, de intolerância que ela vive no ambiente político. A senhora está sendo eleita para uma cidade comandada por uma prefeita, né? Com uma avaliação muito boa. Queria sua análise a respeito disso. Então, eu acho assim que o avanço das mulheres na política ele é lento, infelizmente. Mas a gente tem avançado. Em Contagem, a gente vai ter a Câmara agora com a maior bancada feminina da sua história também. Então, são 7 mulheres que foram eleitas e a gente nunca teve um número tão expressivo de mulheres na Câmara de Contagem, né? Quase atingindo os 30%. Esse é um número que me alegra muito, mas são muitos desafios das mulheres na política. Então, na minha campanha, a gente fez um debate sobre o maternar a política, porque eu sou mãe também, né? Além de ser filha e neta de mãe e avó solo, eu falo o seguinte: nós mulheres, a gente acaba assumindo todo o trabalho do cuidado doméstico, da vida privada, e isso nos tira um tempo gigantesco da nossa vida, seja para formação profissional, para a gente poder ocupar outros espaços. E muitas vezes esse trabalho que a gente faz, ele é invisibilizado, ele não é remunerado e ele não tem valor social. Então é um trabalho que nos leva à exaustão e que nos impede de alcançar e de levar essa capacidade que a gente tem do cuidado, do olhar coletivo para os outros espaços da sociedade. Então, quando eu defendi o maternar a política, é muito no sentido de maternar a política para socializar o cuidado, porque o cuidado ele não pode mais depender apenas das mulheres, né? Então, assim, a demanda pelo cuidado na sociedade do século XXI, ela é gigantesca, porque é uma população que envelhece e os idosos e idosas demandam mais cuidado. A gente tem uma população crescente de crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, com algum tipo de espectro. Tudo isso demanda um cuidado muito maior das famílias e nós precisamos que o Estado assuma isso para a gente ter condições de igualdade para poder alçar voos na sociedade como os homens fazem. Então não é uma guerra do sexo, é justamente pensar em como a gente garantir uma questão que é tão central, tão fundamental para as pessoas, que é a sobrevivência, o cuidado com a sua vida, que isso seja universalizado. E para universalizar isso, a gente não pode mais permitir que isso fique apenas sobre os ombros das mulheres. Então, foi aprovado agora pelo governo federal, inclusive dia 12 de novembro, a Política Nacional de Cuidados, que é uma política que vem para poder abarcar essa questão do cuidado, para dizer que o cuidado ele precisa ser dividido com o Estado, com a família, com os outros entes da sociedade e não apenas mais com as mulheres ou as cuidadoras. Então, pensar essa questão de valorizar, de remunerar. E eu vou dizer para você, a minha avó, ela que me criou, né, me cuidou, ela não está mais entre nós, ela foi empregada doméstica, analfabeta, uma mulher negra, e ela faleceu em 2008 sem ver os direitos das empregadas domésticas serem aprovados. E eu espero que a minha mãe não morra antes de ver que o nosso trabalho do cuidado, ele precisa ser remunerado e ele precisa contar para o INSS, para a gente poder aposentar, garantir os direitos do trabalho do cuidado. E essa é uma luta que eu vou levar para a Câmara Municipal de Contagem e espero, né, ganhar não só a cidade de Contagem, mas outras mulheres nesse sentido, porque retomando o brinco da Marielle, eu falo o seguinte, que uma injustiça que se faz a uma é uma ameaça que se faz a todas. Então, avançar na questão da divisão do trabalho do cuidado por toda a sociedade, nos direitos das mulheres, é avançar nos direitos de toda a sociedade, porque uma família que tem uma mulher violada, violentada, exausta, é uma família que não tem o seu principal pilar para cuidar e para garantir que essa família esteja bem. Então, essa é uma luta que nós vamos levar. Deixa eu aproveitar esse ponto específico quando a senhora tratou do mundo do trabalho. O partido da senhora está num momento em que há
quadros específicos da legenda que estão discutindo maneiras de se relacionar com o mundo do trabalho, Sim. com um eleitor que trabalha em modos diferentes, com a formalidade, com a informalidade, com MEIs e com todas as novas nuances do trabalho no dia a dia. E há quem tenha defendido que se mantivesse a mesma lógica e a mesma maneira de se conversar com o trabalhador atualmente, e quem está propondo coisas que são diferentes. Em que lugar a senhora está neste debate? O PT está fazendo o que a senhora imaginaria que o partido precisa fazer? Precisa ter alguma mudança de rota? Qual é o caminho para fazer a inclusão desta pauta que a senhora está levando à frente dentro do partido para que ela se torne uma discussão ou mais nacionalizada ou melhor regionalizada? Então, o PT, sim, ele é o maior instrumento que a classe trabalhadora construiu, ainda no século XX. E ele precisa ser atualizado. Então, ele está no momento de reconstrução, né, porque a gente passou por momentos muito difíceis, depois, né, do golpe da presidenta Dilma, da prisão do presidente Lula. Hoje a gente tem o presidente Lula aí eleito, né, e fazendo um excelente trabalho pelo povo brasileiro, mas o partido, ele precisa se atualizar e se reconstruir. Mas eu falo o seguinte, que a atualização do PT, ela não pode abrir mão de princípios e valores, de representar os direitos da classe trabalhadora, e eu acho que a gente vive um momento de muita confusão dentro do campo progressista, mas também dentro da classe trabalhadora, porque os impactos, né, da desorganização do mundo do trabalho, eles estão aí. E as pessoas dizerem muitas vezes que o trabalhador não quer direitos e tal, eu acho que esse não é o caminho. E a jornada de luta pelo fim da escala 6x1 demonstra isso. O trabalhador quer direito. E eu também, eu trabalhei durante 5 anos na jornada 6x1 no shopping, né? Eu fui trabalhadora, vendedora de shopping enquanto eu estudava. Eu fiz história na PUC Minas Gerais com bolsa integral do ProUni. Enquanto eu estudava, eu trabalhava e eu sei direitinho o que é viver uma jornada em que você não tem sábado, não tem domingo, em que você emenda a semana até a quarta-feira, você tem uma folga no domingo, depois você trabalha de segunda até a outra quarta-feira. Eu estudava e eu tinha um filho pequeno. Então, assim, eu sei o malabarismo que a maior parte das mulheres, dos homens da periferia fazem para sobreviver nessa escala 6x1, que ela é desumana mesmo. Então, a gente precisa mudar isso e a gente precisa voltar a dialogar com os trabalhadores na sua base. Seja essa base na cidade, seja essa base desorganizada, a gente precisa voltar a representar esses trabalhadores e trabalhadoras que estão precarizados na forma de fazer o seu trabalho e pensar as novas formas do mercado de trabalho e como a gente pode representar as lutas dos diversos setores da classe trabalhadora que estão em formação hoje, porque apontar que o trabalhador não quer direito, eu acho que nunca é a saída. Ninguém quer estar, por exemplo, trabalhando através de uma plataforma, se acidentar e não ter nenhum direito garantido. Então a gente precisa, na verdade, chegar nessas pessoas, dialogar, propor a representação e pensar junto com essas pessoas quais são os direitos que nós vamos lutar para poder garantir. Mas eu não tenho dúvida que o caminho para o PT é seguir de mãos dadas com a classe trabalhadora, seja ela a sua configuração que estiver, seja ela, né, uma classe trabalhadora que trabalha hoje na sua maioria de forma virtual, desregulamentada, assim, não interessa o formato. O fato é que a gente precisa representar essas pessoas e garantir direitos, porque ninguém sobrevive sem direitos garantidos. Dentro dessa reestruturação do PT, para a gente finalizar o nosso Café com Política, Guilherme, de uma forma mais objetiva, a senhora acha que é possível que essa reestruturação ocorra já para as eleições de 2026, para que o PT chegue com mais força para as eleições ao governo, à presidência, enfim? Então, o PT, primeiro que eu avalio que o PT saiu com uma vitória, mesmo que não seja uma grande vitória, né? Como é um partido que está em reconstrução, dentro do campo progressista é o partido que saiu com o melhor resultado. Então, o partido é um partido com muita resiliência. Eu acredito muito que os debates e às vezes embates que a gente tem internos, né? Porque é um partido que tem uma diversidade grande também nas suas fileiras, eu acredito que a gente vai conseguir ter as melhores escolhas, as melhores estratégias para conseguir reeleger o presidente Lula, se for o desejo dele de ser candidato novamente, ampliar a nossa bancada federal, estadual, para a gente poder ampliar o trabalho e a luta social, porque eu falo que muita gente fala da gente reinventar o modo petista de governar, e eu tenho dito que nós precisamos reinventar
o modo petista de governar e lutar, porque o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras chegou onde chegou, garantiu direitos para pessoas como eu acessar a universidade e hoje me tornar vereadora eleita mais votada da história da cidade, porque não só governou as cidades pensando numa perspectiva de atender o povo, mas porque lutou junto com o povo nas suas dificuldades, seja nas suas comunidades, nas favelas, de mão dada, para poder garantir direitos para que o povo acessasse a universidade, tivesse acesso à saúde, educação de qualidade, cultura, lazer, como a prefeita Marília faz em Contagem, como o Lula tem feito no Brasil, e eu tenho certeza que a gente vai seguir avançando para fazer cada vez mais isso para um número maior de pessoas no Brasil, em Minas Gerais e em Contagem. Vereadora Adriana Souza, a eleita, aliás, reeleita para Câmara de Vereadores. Não, eleita, meu primeiro mandato. Eleita pra Câmara de Vereadores, é porque eu tô com uma pergunta para fazer. Adriana Souza daqui a pouco vai para deputada estadual, mas calma. Isso a gente fará numa outra entrevista, em função do nosso tempo aqui. Mas quero agradecer, vereadora, primeiro pela sua participação aqui, e como a gente tem dito a todo mundo que senta nessa bancada. Sentou uma vez, tem o compromisso de voltar aqui para conversar mais conosco. Muito obrigado. Será uma honra. Eu que agradeço, viu, vereadora? Agradeço a vocês e os ouvintes que estão com a gente até agora, viu, gente? Contem comigo para os próximos debates e prosa.